O Congresso Information Show 2021 se tornou, ao longo de uma década, um importante espaço para troca de experiências e network. Chegamos à terceira palestra desta sexta-feira. O tema será Open Bank. Um novo sistema bancário chegou ao Brasil. Sua empresa está preparada? Vamos receber Bruno Zampaglione, diretor operacional da TCG Process Brasil. Mais uma vez, lembro aos participantes que deixem suas perguntas no chat ao lado e no final das apresentações elas serão todas respondidas. Bom dia, Bruno, seja bem-vindo. Agora é com você. Bom dia, Prado. Bom dia, pessoal. Gostaria de iniciar agradecendo aí mais uma oportunidade de participar do evento. Eu acompanhei as palestras durante essa semana, realmente é muito conteúdo, assim, realmente permite que as pessoas possam aprender bastante. Então, realmente, eu gostaria de parabenizá-los por esse tipo de evento, porque eu acho que vem mudando aí, vem impulsionando, né, vem trazendo o mercado um pouco para cima. Hoje, como você estava comentando, a ideia é a gente falar um pouquinho sobre Open Bank, né, e até faço essa pergunta aí se a sua empresa está preparada, porque é um assunto um pouco novo, né, ainda está em implementação, é um assunto que está faseado aí, a implantação ela é faseada, e por isso que eu falei, olha, eu vou falar um pouquinho sobre Open Bank, para o pessoal já começar a ter um pouco de contato qual é o futuro aí, o que vai acontecer com o sistema bancário nos próximos anos, né, nos próximos meses, nos próximos anos, e para que as empresas que fazem parte aí desse ciclo, né, que fazem parte dessa cadeia aí de empresas que prestam serviço para o setor financeiro, que elas possam ter uma direção, que elas possam, de alguma forma, se preparar melhor para quando isso vier, porque já é uma realidade, já está aí, e a gente precisa falar mais em detalhes sobre isso. Então, falando um pouquinho, né, dando uma breve introdução sobre esse assunto, né, o que é o Open Bank? Né? O Open Bank é o sistema bancário aberto, né, na tradução livre. Ele é uma iniciativa do Banco Central que ela viabiliza o compartilhamento padronizado de dados e serviços financeiros. Então, essa é a principal ideia do Open Bank, é você ter uma facilidade, ter um conjunto de tecnologias que permitam ali que os dados sejam compartilhados com maior controle e liberdade, né? E, principalmente, tornando aí o cliente, seja ele uma pessoa física ou jurídica, o verdadeiro titular dos seus dados, né? O cliente agora, com o Open Bank, ele passa a decidir com quem que ele deseja compartilhar seus dados, quando que ele vai compartilhar esses dados, quais dados ele quer compartilhar e o prazo aí que esses dados devem ter compartilhados. Então, eu acho que eu, como consumidor de serviços financeiros, eu acho que é uma coisa que começou lá atrás, né? A gente já tem o Pix, assim, realmente a gente está passando uma revolução aí no setor financeiro, e isso aí vai ajudar muito, né? Porque hoje a gente sabe que o processo é muito burocrático, qualquer coisa que você precisa de um banco acaba sendo bastante burocrático, e o compartilhamento de dados acaba ajudando muito nesse sentido. Então, o principal objetivo, como eu falei, é justamente você estimular a concorrência entre as instituições, né, e essa concorrência ela vai melhorar as condições, né, tanto das propostas como a experiência do cliente no consumo de produtos e serviços financeiros, né? Então, a partir do momento que o cliente tem facilidade de escolher ou de mudar de uma instituição para outra, de um banco para outra, de uma fintech para outra, não importa, como o cliente tem essa possibilidade, isso vai fazer com que realmente os serviços sejam prestados da melhor forma possível. Vai ganhar quem tiver o melhor serviço, vai ganhar quem tiver o melhor preço, o melhor custo, vai ganhar quem propuser a melhor experiência do cliente. Então, essa é a grande iniciativa, né? Facilitar e, com isso, incentivar a concorrência. Quem participa, né, desse sistema bancário, né, quem que são, de fato, as pessoas que estão envolvidas nesse novo sistema bancário aberto, são todos os bancos, as instituições financeiras, instituições de pagamento e fintechs, que são autorizadas pelo Banco Central. Tá? Então, precisam ser, de fato, empresas autorizadas pelo Banco Central. Então, é óbvio que vão ter como, no futuro, incluir terceiros nessa cadeia, mas vai ter um processo ali, né, entre a empresa que participa, o Banco Central e a empresa prestadora de serviço, mas, no geral, essas empresas que já fazem parte aí, né, já são autorizadas pelo Banco Central, já vão ter acesso a compartilhar essas informações e depois elas podem decidir como utilizar essas informações dentro da cadeia dela. As instituições financeiras, as maiores, elas são participadas, são obrigadas a participar, né? Mas outras instituições, elas podem participar de forma voluntária. Então, né, as instituições, aí, os bancos que a gente tem mais contatos maiores, aí, eles com certeza estarão participando aí desse novo sistema bancário.
Os principais benefícios, como eu mencionei, né? O cliente passa a estar no controle da informação, né? Então, a partir do momento que o cliente ele decide com quem que ele quer compartilhar os dados, quando, né, ele pode interromper a qualquer momento, isso torna ele realmente o controlador das informações. E eu sempre faço um paralelo, né, que era interessante antigamente, né, apesar de eu não ser tão velho assim, eu usei bastante cheque, mas no cheque você tinha informação lá, né, cliente bancário desde... E isso era uma forma de você dizer que você tinha relacionamento com bancos há muito tempo, né? Então, hoje, com a partir desse novo sistema bancário, o cliente pode simplesmente chegar numa instituição financeira e compartilhar os dados que ela tem em outra instituição financeira para garantir que ela é um bom cliente. Então, eu posso, por exemplo, ter relacionamento com o banco A há 20 anos e eu quero agora iniciar um relacionamento com uma outra instituição financeira B, só que essa instituição financeira não me conhece, não tem relacionamento comigo, e eu posso só solicitar ou consentir que o banco A envie as minhas informações, envie tudo que eu tenho, né, tudo que ele tem em relação ao relacionamento comigo para essa instituição B. Então, eu consigo levar, né, esse meu tempo aí, esse meu relacionamento de uma instituição para outra. Obviamente, tudo isso com muita segurança e privacidade, né? Então, o compartilhamento desses dados, né, protegido por lei, eu vou falar mais à frente, mas ele só pode acontecer se o cliente autorizar, e esse processo ele precisa ser totalmente digital, né, dentro do ambiente seguro. Então, não vai ser uma pasta que vai trafegar fisicamente de um lugar para o outro. Não, tem todo um amparato tecnológico, até por isso que a gente está mencionando sobre esse Open Bank nesse tipo de evento, porque realmente vai ter a necessidade de ter um aparato tecnológico, e esse aparato ele vai ter que trafegar ali, ele vai ter que ser executado num ambiente totalmente seguro. Além disso, né, cada vez mais o sistema vai precisar ser simples, né? Então o cliente não pode ter dificuldade, não pode ter burocracia para compartilhar esses dados. Com poucos cliques ele tem que mandar do banco A para o banco B, tem que ser rápido, né? A partir do momento que o banco, a instituição transmissora recebeu uma requisição, ela tem que responder para a instituição receptora rapidamente os dados, então tem que ser um processo ali muito fluido, né? Ele tem que acontecer de forma muito fluida. E o compartilhamento, obviamente, ele precisa ser gratuito, né? Não faria sentido fazer isso tudo e cobrar de alguma forma. Então, todo esse processo realmente eu acho que é centrado no cliente, né? Lógico que toda a cadeia vai se beneficiar do processo, mas eu acho que o principal beneficiado acaba sendo o cliente, porque ele tem um serviço gratuito, ele tem um serviço simples, fácil, rápido, seguro, que vai trazer para ele realmente melhores produtos, ou uma melhor condição na oferta de produto. Então, acho que esse que são os principais benefícios. Mas o que vai ser compartilhado, né? O que pode ser compartilhado? Obviamente, isso vai, como eu falei, é uma implementação em fases, né? Então, só dentro desse ano aí a gente tem 4 fases que devem acontecer, eu vou falar delas mais à frente. Depois existem outras fases, né, que isso vai evoluir, esse sistema ele não vai parar aqui, ele vai para o Open Finance, vai seguir, mas nesse ano, talvez postergando um pouquinho ou não, mas enfim, dentro desse ano existe um planejamento de execução de 4 fases, e os dados vão se respeitando essas fases, né? Mas o que é mais importante mencionar é que todas essas informações que são compartilhadas dentro do ecossistema do Open Bank, elas estão protegidas pela Lei Complementar 105, de 2001, de sigilo bancário. O que quer dizer que essas informações, é proibido você compartilhar essas informações com participantes que não estão no Open Bank. E é proibido também vender, né, essa base, os dados do cliente para terceiros. Então, a informação do cliente só sai da instituição A para a instituição B se ele autorizar. E os dados que ele autorizar. Tá? Então, é importante a gente mencionar isso, porque quando o sistema bancário como um todo ele é baseado na confiança, na fidúcia, e precisa estar claro que realmente existe uma cadeia que está monitorando isso aí, né? Existe um processo seguro na transmissão desse dado e o cliente é que vai decidir, né? O Banco Central, obviamente, vai arbitrar isso e vai controlar isso para todo mundo. Independente das fases, né, nessas 4 aí, primeiras fases de forma meio distribuída, algumas informações já se tem clareza que vão ser compartilhadas, né? Então, dados cadastrais, né, nome, CPF, CNPJ, telefone, endereço, né, no caso de uma pessoa jurídica, o nome dos sócios. Né, numa outra fase, depois dados de renda, né, faturamento, comprovantes de salário, dados transacionais, movimentação, perfil de consumo, dados de produtos e serviços, informações de empréstimo, financiamento, enfim. São várias informações, né, tanto do cliente como
de produtos e serviços ofertados por instituição financeira que são distribuídos entre as fases. Mas na frente eu vou comentar um pouquinho cada uma dessas fases e como vai acontecer essa distribuição. Mas, basicamente, essas são as informações. Então, se você está, por exemplo, no banco A e você precisa simplesmente abrir uma conta no banco B, você só vai mandar solicitar que o banco A envie suas informações para o banco B e pronto. Isso já tem que ser suficiente para você abrir aquela conta, porque os principais dados necessários para um processo de abertura de conta já estão ali disponíveis e vão ser compartilhados. A mesma coisa se você quiser, por exemplo, financiar um bem ou financiar ou tomar um crédito de consumo, alguma coisa assim, você pode simplesmente pegar ali o teu perfil de consumo, né, as tuas movimentações e passar isso para a instituição para que ela possa analisar o teu score, né, analisar o teu perfil de crédito e te ofertar a melhor proposta em relação a isso. Então, isso são um pouco aí, né, uma pincelada dos dados que vão ser trafegados dentro desse novo sistema. Para que isso aconteça, obviamente, né, existem alguns padrões técnicos que precisam ser implementados. Esses padrões, eles vão ser ali, eles são muito rígidos e eles precisam seguir à risca cada um desses padrões, né? As instituições precisam seguir à risca para garantir justamente a confiança em todo esse framework aí de sistema, né? Em toda essa cadeia aí de compartilhamento de informações, a gente precisa seguir esses padrões, né? O primeiro deles é a identificação. Então, precisa estar claro quem são todos os participantes do ecossistema, né? Então, não pode ter dúvida em quem está consumindo, quem está enviando, quem está compartilhando informações. Isso precisa ter uma clareza muito, muito grande dentro do framework. Todas as trocas, elas precisarão ser autenticadas, né? Então, sempre que exigido, vai acontecer uma autenticação entre os participantes. Então, a todo momento, a gente sabe quem é que está solicitando, sabe quem está recebendo, e a gente autentica isso para garantir que aquela pessoa, de fato, deveria estar tendo acesso àquelas informações. E, por último, a confirmação. Tá? Então, para que cada dado seja compartilhado, os participantes precisam autorizar isso, né? Eles precisam confirmar isso. Então, é sempre isso. Identifica, autentica e confirma a autorização para que a informação possa sair do ponto A para o ponto B. Tá? Então, esse é o padrão básico ali de implementação do Open Bank. Mas, para isso, né, a gente vai ter uma jornada, né? Então, em cada um desses passos, para que isso aconteça, existe ali uma jornada que ela vai seguir. Então, um exemplo aí que eu gosto de dar com relação ao compartilhamento de informações, então você imagina que o cliente, por exemplo, ele dá o consentimento de uma solicitação, né? Imagina uma proposta, por exemplo, ele solicita uma proposta de financiamento, de crédito, ou uma abertura de conta para a instituição A. A instituição receptora, né, ela redireciona esse cliente para a instituição de transmissão, ou seja, para a instituição que o cliente tem relacionamento. Então, eu, Bruno, vou falar, olha, eu tenho relacionamento banco B, eu tenho relacionamento com o banco A, meus dados estão lá. Então, o banco B vai me redirecionar para o banco A para que eu possa fazer a minha autenticação e garantir que eu realmente sou quem eu deveria ser. Então, eu vou ter que autenticar no sistema, né, digital do banco A. Vou ter que autorizar dentro do sistema o compartilhamento da informação e só depois o banco transmissor envia a informação para o banco receptor e, por consequência, o banco receptor me envia ali a minha proposta efetiva, a minha solicitação. Então, é um processo realmente que ele vai passar por todas as etapas, porque é importante que esses passos aconteçam, né? O cliente, ele autoriza receber, ele quer receber aquela proposta, ele quer executar aquela ação. Então, a primeira coisa que a instituição vai fazer é redirecionar para garantir que o cliente é o cliente. Então, ele vai autenticar, né? Ele é realmente cliente da instituição de transmissão. O cliente vai autorizar para falar, olha, não, eu quero realmente que você transmita meus dados para a instituição de recepção. E aí, sim, só depois disso, a instituição de transmissão vai mandar. Então, tem todo um processo, né? Tanto do lado aqui na piscina, aqui na parte da instituição receptora, como na parte da instituição transmissora, você tem ali o aval do cliente, você tem autenticação, você tem autorização por parte do cliente. E aí, só depois disso, você atende aquela solicitação, né? Só depois disso você tem a capacidade de atender aquela solicitação. Então, é uma jornada simples, mas que vai ter realmente bastante valia aí para os clientes e, principalmente, vai ter que ser muito rápida. Então, para isso funcionar, a gente vai precisar, de fato, de um aparato tecnológico, tanto do lado da receptora como do lado da transmissora, para atender essas solicitações e responder de forma muito rápida. Então, falando um pouquinho do cronograma de implantação, então a primeira fase já entrou, né, em operação, então era o compartilhamento ali de produtos e serviços bancários. Então, nesse momento, não tem necessidade de consentimento de ninguém, porque
o compartilhamento dos dados do cliente não acontece nesse momento, né? Não tem, são só as instituições compartilhando com as outras instituições as informações de produtos e serviços. Isso aí não é, no geral, são informações públicas que já estão disponíveis no site das instituições. Então, isso já aconteceu em fevereiro de 2021. Agora, em julho, a gente teria a entrada do compartilhamento das informações de cadastro dos clientes. Então, passariam nessa segunda fase, além dos dados cadastrais, transações e contas, cartões, operações de crédito. Então, essa, de fato, agora você, daqui para frente, vocês já vão começar a ter acesso aí a essa possibilidade de você levar dado do banco A para o banco B, ou da instituição A para a instituição B. Na terceira fase, que entraria em agosto, né, seriam os serviços de pagamento e propostas de crédito. Então, o Open Bank estaria conectando ali a estrutura de pagamentos, né? O cliente poderia realizar o pagamento sem ter que entrar na instituição financeira dela. Então, do banco ou da instituição B, eu posso pagar uma conta na instituição A. Então, você vai ter um compartilhamento ali das transações. E o cliente poderá receber e contratar propostas de crédito a partir de outra instituição. Então, eu estou lá, né, eu tenho um relacionamento com o banco A, quero contratar um crédito imobiliário com o banco B, eu não vou precisar abrir conta, não vou precisar fazer nada, eu simplesmente vou lá e contrato. Tá? Eu tenho essa possibilidade. E por último, seriam, né, dentro desse ano, né, como eu falei, essas fases seguem, isso não vai acabar na fase 4, mas dentro dessa fase 4, por último, seriam informações de investimentos, seguros e previdência, operação de câmbio e esse tipo de coisa. Então, seria já um refinamento do compartilhamento, né? Então, lá na fase 2 e na fase 3, a gente já tem ali bastante dados sendo compartilhado. Na fase 4, aí você começa a descer ali para casos de seguro, previdências e outras informações do cliente. Uma observação importante que a gente tem é que, né, recentemente, o Banco Central atendeu aí um pedido formal da governança do Open Bank para alterar aí o cronograma do lançamento da fase 2, que estaria previsto para julho. Né? Então, como algumas das instituições ainda estão homologando e registrando ali os serviços de troca de compartilhamento de informação, atrasou um pouquinho, e como isso ainda está em homologação, eles solicitaram que fosse postergado e o Banco Central aceitou esse pedido e transformou ali, né, de 15 de julho para 13 de agosto o início da fase 2. Isso deve empurrar um pouquinho as outras fases, a gente ainda não tem notícia sobre as outras fases, mas a gente já sabe que a fase 2, que entraria agora em julho, passou para agosto, né, nessa primeira mudança. Vamos torcer para que tudo aconteça bem e a gente já possa ter acesso a esse benefício a partir de agosto. Voltando um pouquinho para o ecossistema, então, como a gente já viu, né, dentro desse compartilhamento, a gente tem o cliente, tem a instituição que vai transmitir os dados, né, e, obviamente, essa instituição precisa oferecer serviços, né, bancários, e tem a instituição receptora de dados, que é quem vai oferecer a proposta para o cliente, ou seja, a receptora vai interagir com o cliente vai acionar a transmissora manda para a receptora e a receptora volta para o cliente. Então, mais ou menos, esse é um resumo do que vai acontecer nesse ecossistema. Para isso, tem algumas premissas, né? Então, o cliente precisa ter relacionamento com a instituição transmissora, então, ele só pode transmitir os dados que ele tem lá dentro, que ele tem de relacionamento. A instituição que vai receber esses dados, ele precisa enviar propostas, ele precisa habilitar as propostas por meio do compartilhamento inteligente, então ele precisa passar não pode ser por um outro canal que não seja o Open Bank, então ela precisa solicitar pelo framework do Open Bank. O cliente ele precisa a todo momento dar o consentimento, então, de novo, isso vou falar várias vezes, é importante que o cliente ele autorize o compartilhamento das informações a todo momento e com prazo, qual informação vai estar sendo enviada. Então, como eu falei lá atrás, o principal objetivo é o cliente ser o titular dos dados, né? E, por último, ali a instituição transmissora ela tem a obrigação de salvaguardar os dados do cliente, né, e compartilhar quando for instruído. Então, a partir de agora, toda instituição ela precisa guardar os dados do cliente, toda instituição que faz parte, né, do ecossistema do Open Bank, ela precisa armazenar essas informações e toda vez que alguma outra instituição que também faz parte do ecossistema solicitar, e o cliente autorizar, ela tem que estar preparada para compartilhar. Os princípios e os requisitos de nível, né? Então, de novo, como eu falei, vou falar muitas vezes sobre isso, consentimento. Então, o cliente deve estar sempre no controle e ter acesso de qual dado está sendo compartilhado e para qual fim. Então, esse é o primeiro grande princípio. A minimização de dados é importante, porque o cliente ele pode decidir, ou ele pode escolher quais dados ele vai compartilhar. Então, se tiver algum dado que ele acha que não é relevante para aquela transação que está sendo executada, ele pode simplesmente optar por não compartilhar esses dados.
a gente precisa ter um modelo de segurança, né, que de fato funcione, né? Então, para isso, foi implementada ali, foram testadas uma série de ameaças, né? Eles reproduziram uma série de ameaças, e isso, obviamente, mostrou algumas fraquezas ou potenciais fraquezas dentro do processo, e todas essas fraquezas foram corrigidas, né? Elas foram superadas, né? Então, assim, a segurança realmente, acho que isso faz, inclusive, parte desse processo de homologação, né? As instituições precisam garantir que todo esse processo vai funcionar bem, né? Que não vai ter realmente possibilidades de vazamento de dados, né? A gente está falando, essa semana a gente ouviu bastante sobre a LGPD, é um assunto que está, né, no hype aí, todo mundo falando, então o primeiro passo aí é garantir que não vai ter nenhum furo nesse conjunto de serviços que vão compartilhar dados. Então a segurança é um ponto bem relevante e está sendo testado aí com muito afinco. Outro ponto, como eu falei, a identificação, né, todos os participantes, eles precisam a todo momento se identificar. Então, se eu sou a instituição A, eu preciso falar que sou a instituição A. Se eu sou a instituição B, eu preciso falar e garantir que sou a instituição B. Se eu sou o cliente, eu preciso garantir que eu sou o cliente e autenticar nessas instituições. Então, a identificação, a todo momento, ela precisa acontecer. Depois da identificação, a autenticação, né, não basta eu dizer que sou, eu preciso garantir que sou. Então, eu autentico dentro dos portais. Então, se eu estou compartilhando a informação, eu vou lá no sistema, no ambiente digital do banco A e autentico lá dentro para garantir que sou eu. Então, todo o mecanismo de segurança que já estão implementados nas plataformas digitais, elas vão ser reutilizados dentro do Open Bank para garantir. E, por último, a integridade, né? Então, toda a informação trocada dentro do Open Bank, ela precisa ter o rastro, né? Então, todos os participantes, eles precisam provar que aquelas mensagens não foram alteradas, que elas foram enviadas só para o participante legítimo, que os dados que foram enviados e recebidos da forma que deveriam, ou seja, todo ali o stack trace da transmissão, né? Tanto no envio como na recepção da informação. Não só da instituição receptora, como da transmissora, como de todos, tá? Então, precisa realmente para isso tudo, né, para ter a confiança que eles se esperam num serviço aberto, a gente precisa ter aí uma integridade total de tudo que está trafegando dentro da plataforma. Tá? Então, isso é um pouco do detalhe do que é o Open Bank, ou do que são os objetivos do Open Bank e né, da teoria por trás do Open Bank. Quem quiser saber um pouco mais dessa parte, pode estar acessando o portal do Open Bank Brasil, né? Lá tem muita informação, tanto da parte de negócio, né, de como funciona, quais são os objetivos, quem são, tem o nome das instituições que estão participando, tem notícias, enfim, tem uma série de informação, então é um portal bem interessante para você que quer conhecer um pouco mais do âmbito de negócio do Open Bank. E dentro desse portal também você tem a parte de documentação para desenvolvedores, né? Então, como eu comentei, o Open Bank, ele na verdade é um framework de padrão técnico ali para troca de informação por API, por serviço, né? Então, essas APIs, elas precisam respeitar, de fato, os padrões que foram pré-determinados. Então, todos os bancos, ou todas as instituições, quando forem implementar suas APIs de compartilhamento e de consumo e resposta para compartilhamento de dados no Open Bank, precisam estar dentro desses padrões, né? Precisam garantir que a solução está dentro desse padrão. Então, tem dentro desse portal, tem uma área específica para desenvolvedores, com muita informação, eles chegam ao ponto de detalhar cada API, como vai acontecer, qual é o pacote que vai, né? Eles têm até modelo de código em JavaScript, em Python, em Java, ou seja, então eles têm lá diversos exemplos de como implementar, então todo o dicionário de dados, todas as APIs que estão disponíveis por fase estão listadas lá, né? Então fase 1, fase 2, fase 3, enfim, está tudo lá dentro, então fica muito fácil, né? Mesmo que você hoje não atue dentro de uma instituição financeira que esteja homologada para participar do Open Bank, se você quiser aprender um pouco mais, né? Porque com certeza nos próximos anos isso aqui vai ser obrigatório para quem atua com tecnologia e quer fazer parte dessa cadeia, né, de empresas que trabalham no segmento financeiro. É importante e vai ser, né, realmente um requisito mínimo conhecer a fundo cada uma dessas APIs ou como isso tudo funciona. Então, para quem tem esse interesse, né, o portal do Open Bank Brasil, ele tem todas essas informações, é bem tranquilo, bem fácil de ler, tem vários manuais, muitas das coisas que eu mostrei nessa apresentação, elas estão lá dentro, vale a pena dar uma visitada. Mas para quem não quer ter ainda um aprofundamento técnico, né, e não quer ter que entrar lá, eu vou tentar ajudar aqui um pouquinho, falando por onde começar, né? Então, assim, como eu comentei, né, todo o Open Bank ele é construído em cima de um aparato tecnológico, né? São diversos componentes tecnológicos, no geral, APIs de serviços que precisam estar obedecendo os padrões do Open Bank, mas
dentro de casa, né? Dentro do lado de cá do cliente, ele precisa estar preparado para consultar as informações em diferentes sistemas, para disparar no momento certo a solicitação para o cliente, voltar, ou seja, são modelos de processos que precisam ser implementados tanto na instituição receptora, como na transmissora, como qualquer outra instituição que faça parte do ecossistema. Então, você precisa ter um orquestrador, uma plataforma que receba e responda, que tenha a agilidade necessária para consumir e para responder solicitações desse novo sistema bancário, né? Então, para isso, eu vou falar um pouquinho da TCG, o que a gente faz e como o nosso produto pode ajudar e vem ajudando. Né? Como eu falei, o Open Bank é novo no Brasil, mas no mundo ele já não é tão novidade assim, né? Já está implementado em alguns países. Então, como a gente vem ajudando aí outras instituições financeiras ao redor do mundo a obter aí, de fato, os máximos de benefícios desse novo sistema de bancário. Então, só dando uma visão sobre a TCG, né? A TCG ela é uma empresa de software suíça, né? Nossa matriz fica na Suíça, e nossa visão é realmente utilizar todo o nosso know-how, nossa experiência, para criar uma plataforma que permita a automação de processos, né? Então, cada vez mais a gente quer que nossa plataforma ela tenha a capacidade de automatizar processos, né, de qualquer complexidade, e que ela seja adaptável, escalável, né? Imagina a quantidade de requisições que vai trafegar ou que trafega por dia no sistema bancário. A gente tem que ter capacidade, a gente tem casos de sucesso onde a nossa plataforma ela é utilizada, e ela tem que ser uma plataforma de fácil utilização. Então, isso é o que a gente faz, né? A gente só faz isso. A gente acorda todo dia e vai dormir pensando como eu posso ser melhor, como eu posso ser melhor, como eu posso fazer com que meus parceiros de negócio eles possam, com poucos cliques, automatizar processos. Isso é o que a gente pensa, o que a gente acorda, o que a gente raciocina todo dia, como ser melhor nesse sentido. Por isso, né, como eu comentei, nós somos uma empresa suíça e a nossa plataforma ela é ofertada em todos os países que a TCG tem operação, exatamente na mesma versão. Né? Então, como a gente utiliza o nosso know-how para a implementação de uma plataforma flexível, para a nossa plataforma não importa se o idioma da transação que está sendo trafegada, não importa a complexidade, o segmento, nem nada disso. Né? A plataforma ela é treinada, ela é configurada, ela é parametrizada, você modela os seus processos e ela orquestra os processos com diferentes componentes de automação, independente do segmento que ela é aplicada. Né? No entanto, a TCG, apesar de ser uma empresa multinacional, nós temos um conceito do Think Global, Act Local, que é ter operação física nos mercados que a gente está atuando. Então, a gente entende que, no geral, esses processos são processos de missão crítica, então é importante que a pessoa ou o parceiro de negócio ele possa ligar para a gente, falar com alguém no mesmo idioma, no mesmo fuso horário. Então, só no Brasil, nós temos mais de 15 pessoas com capacidade de atender os nossos, além dos nossos integradores, né, de empresas parceiras que oferecem o nosso serviço, nós temos na TCG, né, funcionários da TCG, mais de 15 pessoas com capacidade de ajudar na implantação. Então, todos os escritórios da TCG ao redor do mundo, eles têm serviços profissionais, têm suporte, consultoria, ou seja, tudo acontece dentro do país, né, dentro do mercado onde a gente está aplicando a nossa solução. Então, esse é o nosso principal objetivo. E nós nos posicionamos, né, como uma plataforma de software intermediária. Né? Então, a gente entende que os interlocutores, né, que diariamente uma empresa recebe informação diversa de diferentes interlocutores. Então, são beneficiários, agentes, governo, não importa. Um monte de requisição chegando na empresa ao mesmo tempo. E isso, quando não tratado, isso gera perda de controle. Então, onde a TCG ela quer se encontrar, né? Onde ela quer se posicionar? Entre os interlocutores externos e a empresa. Então, nosso objetivo é automatizar justamente os processos que geram esse caos, né? Que geram aí o descumprimento da SLA, que aumentam os custos de TI, aumentam o risco, porque eles entram de forma desordenada. Então, a nossa sugestão, enquanto empresa de software, é que o DocProstar, a nossa plataforma, ela haja ali capturando as informações que vêm externas, né? Seja um processo, no caso do Open Bank, um processo de onboarding de cliente, uma solicitação de proposta, ou apenas uma requisição de compartilhamento de dados. Imagina que aqui eu posso ter uma requisição de um cliente solicitando que eu compartilhe os dados. Então, eu preciso capturar essa requisição, consultar os dados dentro da empresa e devolver. Então, a própria plataforma pode fazer isso, porque ela vai capturar, ela vai compreender qual é aquela solicitação, ela vai utilizar mecanismos de inteligência cognitiva, eu vou mostrar mais à frente, para compreender o que está sendo trafegado,
e no final ela vai tomar a decisão. Então, se ela vai responder sim, não, vai aprovar, desaprovar, vai direcionar, então a própria plataforma faz isso. Então, com isso, você tem muito mais facilidade de acesso, né? Quando você passa a ter uma tecnologia, né? Uma plataforma recebendo e triando as transações, você tem muito mais velocidade, você melhora a satisfação do cliente, você, enfim, tem previsão, porque você tem muito mais dado, né? Então você consegue ter uma empresa muito mais lean, né? Muito mais focada no negócio, porque toda a parte de back-office ali está sendo tratada pela plataforma. Então esse é o nosso grande objetivo. E com isso, né, para isso, a plataforma DocPresta ela precisa de alguns componentes. Então, o primeiro grande componente da plataforma é um motor de processos. Então, vou mostrar mais à frente, mas a plataforma ela contém um motor de processos de última geração, né, baseado na notação BPM. Então, você modela os seus processos de negócio com muita facilidade, com muita simplicidade, eu vou mostrar isso. E essa modelagem, né, é baseada em no-code, low-code. Então, você vai arrastar, né, você não precisa de um desenvolvedor, um analista de negócio. Você arrasta as atividades, define a sequência lógica e isso passa a funcionar. E por cima, né, desse motor de processo, você tem um motor de aplicação, que são componentes tecnológicos que automatizam processos de negócio. Então, dentro desse motor de aplicação, você tem OCR, que são as tecnologias de Smart Capture, né, para captura inteligente de dados. Você tem inteligência cognitiva, você tem a integração por API, você tem comparação de face, então tudo que for necessário, né, os RPAs de extração e automação de dados. Então, tudo que for necessário para que um ser humano ele tenha que interagir a menor quantidade de vezes possível com a transação está dentro do motor de aplicação. Então, o motor de processo, ela vai orquestrar o teu processo de negócio, que pode ter documentos ou não, pode começar, por exemplo, a partir de um formulário eletrônico, e o motor de aplicação vai, de fato, automatizar as etapas que hoje são realizadas por um ser humano. Então, quando a gente pega uma ferramenta de BPM padrão, por exemplo, em algumas etapas ali, as etapas sistêmicas, a troca funciona bem, mas quando cai numa etapa que depende de uma decisão humana, algum ser humano tem que entrar no formulário e agir, né? Com a nossa solução, não. A própria aplicação age no lugar do funcionário. E o funcionário ele passa a atuar só na exceção. Então, o motor de aplicação é o que, de fato, automatiza o processo de negócio. E o motor de processo é o que controla, né? É o que orquestra todas essas solicitações. Então, imaginando que eu tenho um fluxo orquestrado, né? E pensando aí numa automação fim a fim, a plataforma ela tem capacidade de capturar dados em qualquer formato e através de qualquer canal. Então, não importa, a gente tem um SDK de captura mobile, nós temos um portal de digitalização, temos um portal de formulários eletrônicos para que a pessoa possa só iniciar uma transação a partir de um preenchimento de um formulário. Não importa o formato, não importa o canal, a plataforma tem a capacidade de capturar. Temos a capacidade também de compreender com esses dados, né? Então, a gente vai analisar ali os dados, usar o motor de inteligência cognitiva para minerar as informações. Temos capacidade de validar as informações. Então, uma vez que eu minero as informações daquela transação, eu valido isso com sistemas terceiros, com banco de dados e tudo mais. Temos a capacidade de agir. Então, aprova, não aprova, compartilha, não compartilha. Então, são ações que podem ser modeladas dentro da nossa plataforma. Temos a capacidade de aprender. Então, toda vez que a solução toma uma decisão e um operador corrige essa decisão, a gente aprende com isso e melhora, né? Então, a gente tem um motor de self-learning que aprende com a decisão e evolui uma base de conhecimento para que os bots e o sistema e o motor de inteligência cognitiva esteja sempre adequado ao negócio que ele é aplicado. E, por último, nós integramos com outros sistemas. Então, por isso que eu digo, né, faz sentido com o Open Bank, porque eu posso receber, posso devolver informação, posso consultar informação em outros sistemas, posso atualizar informação em outros sistemas, porque a base, né, o alicerce da nossa plataforma é a integração com outros sistemas. Tudo isso, obviamente, através de uma plataforma no-code, low-code. Né? Então, como eu falei, a ideia é que você possa arrastar as atividades para dentro do fluxo. Se você quer, num determinado momento do fluxo, enviar um e-mail para alguém, você arrasta uma atividade que envia um e-mail. Se você quer iniciar ali um formulário eletrônico, você arrasta uma atividade, você tem um formulário eletrônico. Então, tudo que eu vou apresentar um pouco mais à frente, vocês vão ver que é bem simples, é só fazendo drag and drop de atividades e o teu fluxo já está automatizado. Tá? Então, é bem fácil fazer isso dentro da nossa plataforma. E isso faz com que a gente tenha, de fato, um ambiente ágil, né, no que tange a configuração. A gente faz essa brincadeira com desenvolvimento e configuração, porque por ser uma plataforma no-code, low-code, quem desenvolve somos nós. É óbvio que a gente tem, né, todo o nosso framework de desenvolvimento, a gente pode compartilhar isso, mas o objetivo de 99% dos nossos clientes é só utilizar a solução. Então, você vai
apenas configurar os seus processos de negócio. Para isso, por cima ali, né, do fluxo de captura e processamento de transações, né, do DocProStar, nós temos as aplicações que já são pré-definidas e podem ser reutilizadas, né? Então, obviamente, aqui eu estou focando um pouco mais no âmbito financeiro, mas nós temos aplicações de diversos segmentos, jurídico, recursos humanos, mas falando especificamente para o segmento financeiro, nós temos abertura de contas, créditos imobiliários, crédito consumo, processamento de sinistro, enfim, triagem de e-mail, ou seja, são aplicações que podem ser reutilizadas, você não precisa começar do zero, né? Óbvio, o modelo, a orquestração do teu processo de negócio, você vai fazer de acordo com as suas necessidades, mas ali os pontos que convergem com outros, com um segmento em que a solução é atuada, a gente pode tentar reaproveitar ali as aplicações. Nós temos um marketplace com mais de 100 atividades disponíveis para o uso. Então, atividades de conversão, vou mostrar mais à frente, atividades de conversão, atividades de integração com outros sistemas, SAP, SharePoint, CMS, não importa. Nós temos essas atividades que você pode só selecionar e utilizar. Então, a própria plataforma já contempla mais de 100 atividades de automação dentro do marketplace, mas, eventualmente, se você criar uma atividade, você pode tá, inclusive, licenciando ela e comercializando essa atividade, porque a plataforma permite que outros fornecedores adicionem atividades dentro do nosso marketplace, né? Então, nós temos essa possibilidade, a plataforma está preparada para isso. E temos conectores, né? Então, como eu falei, base da solução é troca de informação, então já temos conectores preparados e disponíveis para uso com diferentes sistemas de mercado, né? Sistema de RPA, como Automation Web, o Prism, temos SCMs, como SharePoint, On Demand, FileNet, temos BPM, enfim, todos os serviços cognitivos da Microsoft, da Amazon e do Azure já estão embutidos dentro da nossa solução. Então, está tudo lá, você só entende qual é o teu processo de negócio, arrasta e utiliza. Então, esse é um pouco do nosso ambiente. E, por último, né, falando um pouco da teoria, para a gente poder passar um pouco para a prática, a plataforma ela visa a integração, né? Então, óbvio que a gente tem a capacidade de substituir um stack tecnológico de uma empresa, mas, no geral, o que a gente quer é trocar, né? Então, a gente quer integrar com o que a solução que a empresa já tem disponível. Então, se você já tem outros sistemas funcionando, você só quer automatizar, o DocProStar é a ferramenta perfeita, porque ela vai participar do teu ecossistema de solução, ela vai participar do teu stack de soluções, e você vai utilizar ela no momento que fizer mais sentido, no momento que você desejar. Então, esse é o grande objetivo da nossa plataforma, integrar e automatizar processos de diferentes sistemas. Aqui também mostra um pouco, né, por que a gente acha que faz sentido, né, quando você fala, por exemplo, o compartilhamento de informações. Então, eu posso, dentro do DocProStar, receber uma requisição, uma solicitação do Open Bank, por exemplo, de compartilhamento dos dados do meu cliente, e eu posso buscar em todos os sistemas que tem informação do cliente dentro daquela instituição financeira. Então, eu vou no sistema de CRM, vou no sistema de crédito, vou no sistema por exemplo, num blacklist, enfim, eu consigo acessar todos os sistemas que estiverem disponíveis, agrupar essas informações e responder uma única requisição. Então, seria um caso de automação aí, por exemplo, com a orquestração pela plataforma DocProStar. Então, mais um exemplo. Então, falando um pouquinho das demonstrações que eu gostaria de mostrar, né? Então, a primeira delas, como eu falei, nós temos o Marketplace de atividades e o nosso objetivo é a simplicidade na automação de processos, né? Então, pensando nessa simplicidade, o que a gente tem é uma modelagem muito fácil. Você pode modelar sistemas de uma maneira muito fácil. Então, você tem lá, você vai criar o teu cliente, né? Então, é uma plataforma omni-client, então você pode ter múltiplos clientes, múltiplos projetos dentro do teu, né, vários departamentos, vários processos. E quando você inicia um processo, né, então estou demonstrando o início desse processo, o que você vai ter, além de definir ali prioridade, SLA, você tem um canvas vazio. E você vai determinar o que você quer fazer. Então, imaginando, por exemplo, um processo que vai receber requisições por e-mail, depois vai tratar essas requisições, você vai determinando o fluxo de atividade. Então, vou importar o e-mail, vou extrair o anexo, vou converter as imagens, vou extrair dados dos anexos, vou checar a regra. Se eu tiver dúvida, eu vou jogar para um back-office. Se eu não tiver dúvida, eu vou consumir uma API, por exemplo. Então, é um sistema simples, né? Então, são atividades que elas são configuradas dentro da plataforma. Então, eu tenho lá a piscina do meu processo, eu tenho, por exemplo, uma piscina de back-office, que é no caso de dúvida,
E aí, sempre que a solução ela tiver alguma dúvida, ela vai mandar, por exemplo, olha, não consegui tratar esse anexo aqui, então trata você para mim e depois lança lá no sistema. Um exemplo de triagem, né? Então, a gente consegue fazer isso e todas essas atividades, elas vão ser executadas e orquestradas pela plataforma, obedecendo aí a sequência lógica que foi determinada. Então, quando a gente diz que é no-code, low-code, é porque, por exemplo, se eu vou chamar uma API, o que eu preciso fazer é parametrizar a atividade de APIs. Se eu vou converter uma imagem, eu preciso parametrizar a atividade de conversão. Se eu vou extrair um e-mail, eu preciso dizer o que eu quero fazer com os anexos daquele e-mail. Então, sempre parâmetros, né? Se eu vou consultar uma caixa de correio, que caixa de correio que eu quero consultar. E depois eu só faço o deploy desse fluxo, né? O fluxo está preparado, a gente tem um conceito de easy deploy, que a pessoa vai clicar e o fluxo vai ser publicado dentro do ambiente. Então, você não precisa levar arquivos de um lado para o outro, você não precisa fazer nada disso. Então, a própria plataforma vai se encarregar de levar de publicar o fluxo no ambiente de produção, de homologação, ou no ambiente que ela estiver sendo tratada. Então, com poucos cliques, de fato, você consegue automatizar o processo, com poucos cliques, de fato, você consegue ter aí o resultado na automação do teu processo de negócio. Temos também, depois da publicação, um monitoramento em tempo real. Então, a partir do momento que um fluxo ele é automatizado e passa a ser controlado pela solução, você tem a capacidade de ver aí, de acompanhar gráficos da solução, das transações que estão passando pelo aquele fluxo em tempo real, né? Então, mostrando isso um pouquinho, né? A gente tem um monitor que ele vai te dar acesso a todos os processos que você tem dentro daquela operação. Então, aqui eu estou exemplificando um processo, por exemplo, que já consulta o Open Bank para compartilhar ali, né? Que pode consultar o Open Bank para compartilhar informações. E você está vendo ali as transações sendo recebidas e elas trafegando dentro do fluxo de processo, né? Então, toda vez que uma transação ela é recebida, você vai vendo ela avançando no teu fluxo, isso faz com que você tenha uma visão de gargalo, você possa ter uma visão de oportunidades de melhoria dentro do teu fluxo. Obviamente, como eu falei, essa visão ela pode ser também em gráficos, né? Ali a gente tem, né, tanto por SLA, né, como por status, enfim, a gente tem uma série de modelos gráficos ali que podem apresentar quantas atividades, quantas transações você tem por etapa do processo, uma série de outras informações, tanto por SLA como por status, né? Então fica fácil aí você ter um controle todo da tua transação. Então você publicou, automatizou o fluxo e está tendo um monitoramento em tempo real de tudo que está acontecendo dentro daquele fluxo. Temos também a capacidade de interagir, né? Toda vez que a inteligência cognitiva ela tem uma dúvida, ou robô de mineração, enfim, a gente tem formulários eletrônicos dentro da plataforma que permite que um back-office, um operador, analise as informações que foram tratadas automaticamente pelos bots, né? Então, é um portal de back-office que ele traz muita produtividade no tratamento dos dados, justamente porque ele vai mostrando o que o bot fez. Então, imagina, por exemplo, se eu estou fazendo uma parte de preenchimento de dados, eu tenho lá a tipificação automática, ele já tipificou como uma CNH, ele mostra o que ele usou nessa tipificação, tem os dados que ele já extraiu, ele vai mostrando de onde o dado foi extraído, tem a capacidade de fazer lookup em base de dados. Então, é um portal de back-office que ele traz muita produtividade realmente na indexação e no tratamento. E é um portal que ele tem a capacidade de se adaptar ao processo que ele é aplicado. Então, se nessa etapa aí eu só estou olhando os dados do cliente, né, analisando os dados que foram automaticamente extraídos, eu vou mostrar só isso. O cliente, obviamente, pode fazer o point and click na imagem, a informação automaticamente copiada para o campo, ou seja, eu estou dando os aspectos de produtividade para a entrada de dados, que é o que ele está fazendo nesse momento. No entanto, se eu mudo a minha etapa, por exemplo, e vou para uma etapa de análise de crédito, a plataforma ela vai te dar outros aspectos, então ela já adapta automaticamente a tela, ela vai te mostrar ali, né, outras opções, outras possibilidades, e ela permite também, além da entrada de dados, a execução de regras, né? Então, por exemplo, estou dizendo, olha, essa proposta aqui não é a melhor proposta, ou é a melhor proposta quando comparada com as outras que você tem disponível. Então, você tem essa possibilidade dentro da própria plataforma. Então, o portal de back-office se adapta à necessidade da etapa que o ser humano vai interagir. Obviamente, só quando for necessária a interação, né? Se não tiver interação, se não for necessária a interação, a gente não precisa exibir o portal de back-office. Então, você modela o fluxo rapidamente, você faz a publicação e tem um monitoramento em tempo real, e você tem a possibilidade de ter formulários eletrônicos atuando dentro da solução.
E para a parte, né, de TI, você tem ali todo um controle, né, das estatísticas, disponibilidade do ambiente. Então, você consegue ter o que a gente chama de graphical monitor, ter um acesso de tudo que está acontecendo dentro do teu ambiente, né? Então, alguns de nossos clientes deixam isso em televisões espalhadas pela operação ou pelo departamento, mostrando ali, né, quantidade de transações, a quantidade de processos aprovados ou processos que não foram aprovados. Conseguimos também te dar informações sobre o System Health, né? Então, se tem serviços parados, se não tem, toda a estatística da solução em todo o tempo que foi armazenado, né? Então, desde 2020, quais foram os dados que passaram, 2020, 2021. Então, é uma série de componentes aí que permitem que você tenha facilidade aí e visibilidade em relação ao ambiente, né? Temos também, obviamente, a visão dos serviços, né? Então, como está o consumo de cada serviço, se ele está habilitado ou não em cada servidor, consumo de memória, ou seja, você tem uma clareza total dentro do teu ambiente. Então, você, além de ter a plataforma orquestrando a tua solução, você vê em tempo real, você tem automação e você ainda tem controle e transparência das informações, tudo isso out of box na plataforma da DocProstar. Trazendo um pouquinho para os cenários, né? Agora trazendo para o cenário do Open Bank, né? Quando a gente fala um pouquinho de como seria um fluxo de integração, então, só usei o DocProstar Modeler para modelar, mas é só um exemplo, né? Então, imagina que a instituição A manda uma proposta para o cliente vai receber essa proposta, vai informar onde ele tem relacionamento, a instituição A vai acionar a instituição B falando que o cliente falou que tinha relacionamento com ela, o cliente vai autenticar e autorizar a liberação desses dados. Obviamente, se ele não autorizar, a instituição A vai negar o compartilhamento, se ele autorizar, a instituição A a instituição B vai compartilhar as informações com a instituição A. Então, é um processo simples de compartilhamento. Como é que isso ficaria com a plataforma DocProstar, né? Então, como a gente poderia estar implementando isso? Então, esse cenário, imagina o cliente, a gente pode ter a plataforma em Master Mode, que a gente chama, que é controlando o processo ponta a ponta. Então, o cliente enviando a solicitação, a plataforma DocProstar dentro do banco 1, recebendo essa solicitação, comunicando com uma API de serviços do banco. Então, caso o banco queira ter uma API de serviços que fala com o Open Bank, para a plataforma não falar diretamente com a camada de serviços do Open Bank. Então, a plataforma DocProstar chama a API de serviços do banco, a API de serviços do banco chama o Open Bank chama a API de serviços do banco 2, o banco 2, né, no modo assist, o DocProstar recebe uma requisição, consulta a requisição em diferentes sistemas do banco, né, esse é o assist mode, que a gente chama, que ele só está respondendo solicitações, devolve isso para a API e aqui o banco 1 consegue seguir com o processo. Então, a gente consegue ter a plataforma ajudando tanto na oferta de produtos e serviços, né, dentro do banco, controlando fim a fim, como só no atendimento de requisições, né, quando a gente precisa receber uma requisição que veio a partir do Open Bank, checar em 10, 20, 30 sistemas diferentes e devolver a resposta. Então, a plataforma pode estar orquestrando todo esse processo, automatizando todo esse processo em ambos os lados do negócio. E, obviamente, o banco que não tiver lá, né, nenhum serviço, a plataforma poderia consumir diretamente as APIs do banco, desde que dentro do ambiente seguro da instituição financeira, respeitando todos os requisitos tecnológicos impostos pelo programa e tudo mais. Então, nós temos as atividades. O que eu quero dizer é que a plataforma da DocProstar pode ter as APIs, pode disponibilizar as APIs que são solicitadas pelo banco. Então, nós podemos nos integrar tanto utilizando uma API que o banco já tenha, como disponibilizando as APIs no formato que o Open Bank solicita. As duas possibilidades estão disponíveis. E aí, trazendo um pouco para o nosso caso real, né? Então, a gente tem ali, eu vou apresentar um vídeo que a gente mostra todo esse fluxo. Então, vai ter o fluxo, né, de uma instituição que recebe uma requisição de consulta, né, alguém solicitando compartilhamento de informações, ela vai consultar no banco, no sistema X, no sistema Y, no sistema Z, vai enviar para o cliente solicitando a automação, a autorização. Se o cliente autorizar, vai compartilhar. Se não autorizar, não vai. Então, isso é um fluxo dentro da plataforma. Eu vou estar mostrando isso tudo de uma vez só, mas poderiam ser em empresas diferentes. Aqui é só para demonstrar o conceito. E vamos ter também o DocProstar automatizando um outro caso, que é um caso onde o banco recebe uma consulta de proposta e ele quer saber quanto seria essa proposta no banco X, no banco Y, no banco Z, para ter um diferencial competitivo. Então, se eu sei para aquele financiamento que o banco A está ofertando publicamente 8% de juros, o banco B 15% e o banco C 20%,
eu sei que eu tenho que botar uma proposta menos de 8%, senão o banco, se o cliente estiver falando com outro banco, ele vai ter uma melhor proposta de outro banco. Então, eu consigo trazer inteligência de negócio porque eu consigo consultar essas outras instituições e mostrar isso de uma vez só para o departamento de crédito para que ele tome a decisão. E vamos mostrar também, ao mesmo tempo, o fluxo iniciando, né, ponta a ponta dentro da solução. Então, vai ser um cliente enviando um e-mail solicitando um financiamento, a plataforma identificando os dados nesse financiamento, comunicando com o Open Bank para solicitar o compartilhamento dos dados, recebendo a resposta, depois consultando o Open Bank novamente para ver as propostas e disparando a melhor proposta para o cliente. Então, esse é o case que eu gostaria de mostrar nesse momento para vocês. Então, só abrindo aqui, exatamente esse case. Então, a gente tem, né, simulando um cliente entrando em contato com a instituição financeira, falando, olha, eu sou o Roberto, tenho relacionamento no Banco XPTO, preciso de um financiamento para 97 mil em 48 parcelas. Tá? Vou solicitar e vou mandar um documento de identificação. Quando ele manda isso, a solução recebe essa solicitação do cliente, vai tratar essa solicitação, né, extrair os dados, fazer toda aquela tecnologia de Smart Capture que a gente já conhece, e vai enviar isso para o Open Bank. Fala, olha, Open Bank o API de serviços do Banco XPTO. O cliente está falando que tem relacionamento com vocês. Nesse outro banco, o que vai acontecer é que vai chegar uma requisição, ele vai consultar nesses sistemas e vai mandar uma mensagem para o cliente falando, obviamente aqui eu estou demonstrando o conceito com e-mail, mas isso vai acontecer dentro da plataforma do banco, falando, olha, eu quero compartilhar, o banco TCG quer os seus dados, quer que você compartilhe os seus dados. Então, a gente manda esse e-mail, nesse caso aqui, um conceito, e o cliente vai autorizar ou não. Então, ele vai avaliar a solicitação, ele vai falar, olha, o banco TCG está solicitando as informações, essas são as informações que ele está solicitando, e a pessoa pode autorizar ou negar. Simulando que ela autorizou, né, de novo, isso é um conceito, nessas fases ainda não entraram, então é só um conceito, a própria plataforma pode devolver o dado para o sistema do banco TCG. E aí a gente tem a primeira etapa de back-office, né, que é onde a gente já tem os dados da solicitação do cliente, então a gente tem lá o e-mail tratado com o tipo de dado que foi recebido, o CNH, temos a identificação do cliente e temos já o retorno, né, temos o banco ali que trouxe, e temos o retorno que veio do Open Bank. Obviamente eu poderia consultar outros bancos se eu quisesse, né, a gente tem essa possibilidade, mas ali a gente já tem o retorno do Open Bank. Então, esses são os dados que esse cliente tem dentro do banco XPTO, que ele respondeu pelo Open Bank. Então, o back-office, nesse caso, não precisaria fazer nada, já está tudo pronto. Né? Estou colocando aqui só para âmbito de demonstração. Depois, isso só vai para a segunda parte, que é, ok, para essa proposta, quanto que os bancos estão pedindo? Então, a gente consulta lá no banco A, no banco B, no banco C, no XYZ, qual seria as propostas possíveis. E aí eu jogo para o departamento de crédito do banco do TCG o resultado daquela análise. Então, eu tenho a solicitação, então é um processo, né, de financiamento de veículos, já extraímos automaticamente ali que são 48 parcelas e o valor é 97.500, e a consulta no Open Bank retornou que para o banco X, Y e Z, esses são normalmente, para esse produto, as taxas que são aplicadas. E aí a pessoa do departamento, ela pode ir brincando com a taxa. É óbvio que aqui poderia ter uma questão de score, né, outros detalhes, aqui é só, de novo, um conceito que pode ser implementado em cima do Open Bank com a plataforma do Aprostar. E a pessoa pode dizer, olha, se eu aplicar financiamento de veículos com 15% de juros, a própria plataforma está falando, olha, existem propostas melhores. Então, se esse cliente estiver pedindo a mesma coisa para o banco X, para o banco Y, para o banco Z, o banco Y e o banco Z vão retornar uma proposta melhor. E aí a pessoa fala, pô, então beleza, então eu vou mudar aqui, o score desse cliente permite, eu vou ofertar para ele 5% de juros, por exemplo, e aí a própria plataforma, olha, agora você tem uma garantia de melhor proposta. Então você tem a melhor proposta aplicada dentro desse cenário. E isso ele avança e a própria plataforma orquestra o envio dessa proposta para o cliente. Então imagina aqui, ó, eu vou enviar a proposta com esses dados para o cliente, para se ele me der um autorizar ou não, eu posso já concluir isso a partir daqui. Então, nesse exemplo, nesse conceito aqui, o próprio cliente está recebendo isso também por e-mail. Então, olha, prezado cliente, sou o Roberto, aqui são os dados que eu extraí do seu documento, esse é o produto que eu estou te ofertando, a 5%, a parcela vai ficar tanto, e eu tenho a garantia de melhor preço, porque eu já consultei nos outros bancos e as taxas que você teria publicamente são essas. Então, é um exemplo que traz, além da velocidade, além do controle do processo, inteligência de negócio, porque eu estou obtendo informações do Open Bank que foram compartilhadas do cliente. Isso traz velocidade. Eu estou
consultando outras propostas para ver se eu estou com o melhor preço. Então, isso é inteligência de negócio. Então, a plataforma, além de orquestrar o processo, controlar o processo, ela está... e automatizar o processo, ela está te trazendo inteligência. Eu acho que isso que é o que se espera de uma plataforma tecnológica, que ela consiga realmente te atender de ponta a ponta. Isso tudo, obviamente, sem a necessidade de criação de script, de codificação nem nada, só arrastando as atividades que estão disponíveis na plataforma. Então, só para finalizar, alguns benefícios, né, com a adoção dessa plataforma. Então, a ideia é você realmente aumentar o lucro e economizar o tempo e custo. Então, né, a partir do momento que você reduz a necessidade de intervenção manual, você está melhorando esses 3 fatores. Como a implantação é em semanas, né, no code, low code, você arrasta ali, usa e começa a automatizar os teus processos muito rapidamente. Tipicamente, o payback de uma solução como essa é menor do que 12 meses. Então, isso são casos... real, isso no mundo, a gente usa essas métricas. E temos aqui alguns casos reais de processo, né? Então, por exemplo, temos casos de crédito imobiliário, né, que a plataforma, orquestrando a esteira de análise de crédito, reduziu de 40 para 12 operadores, com mais de 80 regras de negócio, mais de 75 campos extraídos. Temos casos de abertura de conta com mais de 4.500 transações diárias, que a gente caiu para 1/3 a necessidade de operadores. Então, são pessoas trabalhando, de fato, na exceção do processo, com muito mais automação. Temos casos de cartão de crédito que a gente tem 0 intervenção humana, são mais de 5.000 transações diárias. Todos esses casos orquestrados e automatizados pela plataforma do Prostar. Então, você tem ali uma integração ágil, redução de mão de obra, redução de risco, um processamento mais rápido e muito mais informação só pela utilização da plataforma correta. Então, a mensagem que eu sempre gosto de deixar, né, o Open Bank, assim como qualquer outro cenário que você quer participar, o ideal é que você trabalhar realmente com pessoas que conhecem, com know-how, ou parceiros de negócio que estão do seu lado, que a qualquer momento você pode pegar o telefone e ligar para a pessoa e ela vai te atender, vai te ajudar, ela vai sentir o teu calor, você não vai precisar ligar para outro país, não vai ter que esperar hot list de empresa de fora, né, fuso horário e tudo mais. Você tem que ter uma plataforma que seja capaz de ampliar a tua infraestrutura de TI, não substituir somente. Então, se você já tem lá processos implementados, a gente participa desses processos e você tem ali simplesmente a possibilidade de ter muitas oportunidades dentro de uma única plataforma. Tanto processos que nem tem documento trafegando, que começam eletronicamente e seguem eletronicamente até o final, até processos mais tradicionais que tem o físico lá trafegando. Todos esses processos podem ser automatizados pela plataforma da Prostar. Prado, terminei 1 minuto e meio antes, pelos meus cálculos. Cumpriu a promessa. A gente começou 2 minutos depois, hein? Nem adianta. Tá certo aí. Vamos para as perguntas aqui, que tem algumas. Eu vou começar com a pergunta da Vanisa. Ela pergunta o seguinte: uma vez que solicitamos a um determinado banco que envie nossos dados para uma outra instituição bancária, como teremos a certeza de que eles serão enviados? O processo vai ser online. Então, na hora, o banco vai redirecionar para o segundo banco, você vai autenticar no segundo banco e vai selecionar as informações e compartilhar. E aí ele te devolve, né, lá no fluxo eu mostrei isso, ele te devolve para a instituição inicial, né? Deixa eu voltar aqui, a gente consegue ver que o próprio banco ele vai te devolver e vai te mandar para a instituição inicial, e com isso você tem a garantia, porque vai ser 100% online o tráfego dessas informações, né? Pô, perdi meu mouse aqui. Agora veio. Deixa eu voltar aqui para o slide que eu falo sobre isso. Aqui. Então você tem o envio dos dados acontecendo, ele te redireciona para a instituição que transmite e depois te redireciona de volta para a efetivação. Então esse processo todo acontece de forma online. E ela também pergunta se existe alguma lei para forçar os bancos a efetuarem esse envio. As instituições, o Banco Central está intermediando isso, né? E as instituições que estão participando do Open Bank, elas são obrigadas a fazer isso, sim. O Ciron Ulisses Almeida, ele pergunta: esse Open Bank é só para bancos privados? Não, é para qualquer instituição financeira autorizada pelo Banco Central, não só bancos privados, não. E aí, provavelmente os bancos públicos também estão.
São obrigados, inclusive, né? Os bancos públicos são as principais instituições. Na realidade, os bancos já instituídos, né, os bancos públicos e privados já instituídos, não se tornam open banks, eles continuam como bancos normais, né? O que vem eles não participam, eles participam do open bank. Ou participam, né? Não se tornam. O que a lei, o open bank autoriza é a instituição a criação de outras instituições bancárias, né? Ele vai viabilizar isso no futuro, né? Mas hoje é participação. O banco ele não vai mudar a forma ele não vai precisar criar uma nova empresa para fazer isso. Ele simplesmente vai se habilitar para participar. E as principais são obrigadas a participar. Então, o Banco Central está fazendo isso. Então, algumas instituições podem opcionalmente solicitar a participação da cadeia, né? E aí, para isso, vai ter que atender os requisitos. Outras instituições, as principais, são obrigadas, públicas ou privadas. Aí é o caso do Nubank, e todos esses que estão surgindo aí, né? Qualquer instituição financeira. Se for autorizada pelo Banco Central, sim. O Ciron também pergunta como é que se contrata essa plataforma. Não é contratação, né? O banco ele vai participar dessa plataforma, né? Não é um serviço que o Banco Central está ofertando. É um modelo que o Banco Central está implementando e os bancos estão participando desse modelo, né? Então, daí a obrigatoriedade. Então, se você quer prestar serviço de forma digital, participando da cadeia do Open Bank, você tem que ofertar através daqueles padrões. Então, não é algo que precisa ser contratado. Os clientes vão... Isso é igual o Pix, vai estar disponível para o cliente. Ele também pergunta se os dados que serão inseridos na plataforma ficam seguros e onde. Os dados eles estão dentro do banco, eles não vão ser inseridos na plataforma do Open Bank, eles vão ser compartilhados através da plataforma Open Bank. Então, o Banco A já tem seus dados, você tem relacionamento com ele, os seus dados estão no Banco A. O Banco B vai solicitar esses dados ao Banco A e o Banco A vai enviar esses dados para o Banco B. A partir desse momento, o Banco B ele precisa salvaguardar esses dados e, caso seja necessário, ele compartilhar esses dados também. Então, os dados já existem no banco. O que a gente está criando é uma camada em cima aqui de compartilhamento dessas informações. Certo. Agora, a TCG tem uma plataforma, né, que permite orquestração de processos, contemplando essa integração entre diferentes sistemas? Isso. Para isso tudo funcionar, os bancos do lado de cá, tanto para solicitar como para responder requisições que vêm do Open Bank, eles precisam ter esses processos orquestrados, né? Imagina, eu recebo uma requisição, preciso solicitar a aprovação do cliente, voltar, preciso consultar no Banco A, Banco B, Banco C, Banco D, preciso checar a melhor proposta. Isso é um processo de negócio. Esse processo de negócio ele precisa ser orquestrado, senão você vai ter um monte de aplicaçãozinha rodando ali para atender essa solicitação. Então, a plataforma da TCG visa orquestrar esse processo e automatizar todas as entradas. Imagina que o cliente está lá do outro lado esperando. Então, eu não posso ter uma pessoa lá que, deixa eu consultar aqui e responder. Não pode ser assim. Então, a própria plataforma da TCG pode receber essa solicitação, consultar nos sistemas e devolver. É uma plataforma a mescla, né, de uma plataforma de BPM, orquestrando processos, com robotização, inteligência, integração, e é o composto que eu falei de motor de processo com motor de aplicação, né? Você tem as duas possibilidades dentro da mesma plataforma. Perfeito. E como é que é comercializada essa plataforma, essa solução? A plataforma ela pode ser utilizada, a plataforma da TCG, no geral, ela pode ser utilizada na nuvem ou dentro do ambiente do cliente, né, on-premise. Para participar do Open Bank, isso vai ter que estar dentro do ambiente seguro do cliente, com certeza, né, até porque a TCG não é uma instituição financeira, ela não vai poder fazer parte do ecossistema diretamente do Open Bank, mas a plataforma estando dentro do ambiente do cliente, do ambiente seguro, isso pode ser feito. E o licenciamento é por transação, tanto como licença perpétua, como subscrição de uso, a gente consegue licenciar por transação. Todas essas possibilidades estão disponíveis. Tem mão de obra local para consultoria, para desenvolvimento? Olha, Prado, se tem uma coisa que eu acho que é o grande diferencial da TCG, além do produto, né? Mas o produto aí, enfim, né, eu tenho um crachá, eu não poderia dizer diferente, mas eu acho que o grande diferencial da TCG é a mão de obra. A plataforma... existem muitas no mercado, muitas plataformas boas, eu conheço a maioria, né? E tem meus concorrentes eu conheço muito, muito, muito de perto.
O problema é de fato saber, é o know-how, é você saber como implantar, é você estar do lado do teu cliente, você poder ajudar o teu cliente. Eu acho que esse é o grande diferencial hoje, né? Você acaba, por exemplo, quando você vai para um banco, né? Você tem banco A, B, C, D, E, você acaba tendo um relacionamento com quem te dá ali um maior calor, né? A questão do humano, poder ir lá, estar com você. Então, acho que temos sim, respondendo, né? Temos sim e queremos participar dos nossos clientes. É óbvio que a gente tem um time de treinamento que pode capacitar a empresa para ser autossuficiente na plataforma, mas, cara, eu quero estar a uma ligação do meu cliente, entendeu? Eu quero que o cliente fale comigo e cara, pô, Bruno, vem para cá, traz teu time aqui, tô no calor, preciso da tua ajuda, porque que vai dar é TI, né? E TI dá problema. E quando der problema, a gente tem que estar do lado para resolver o mais rápido possível. Então, temos sim. Perfeito. Bruno Zampaglione, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui nos nossos eventos. Você já é da casa, já é sócio aqui do Instituto Information Management. Parabéns pela apresentação e a gente se encontra. A gente vai se encontrar ainda esse ano. Espero que sim, tenho fé de que a gente vai ter um grande bate-papo. Bruno, grande abraço para você. Obrigado, até Prado. Oportunidade. Nós vamos ficando Prado. Aqui. Opa, fala, Bruno. Obrigado, Prado. Até a próxima. É sempre um prazer participar. Assim, mesmo que você dissesse que eu não sou da casa, eu já me sinto, né? Como um bom carioca, eu vou entrando mesmo. E, cara, sempre um prazer estar com vocês, sempre poder falar. Nos vemos no próximo. Vou tentar trazer mais alguma coisa interessante para a gente conversar no próximo evento. Beleza, então. A gente fica por aqui, daqui a pouco a gente volta na segunda parte deste último dia do Information Show, a partir das 2 horas da tarde, a gente dá sequência à série de palestras para finalizar esse evento. Um grande abraço a todos, até às 2 horas da tarde, 14 horas estaremos aqui. Tchau. Valeu, pessoal. Tchau.